Em 1975, George e Kathy Lutz se mudaram com seus 3 filhos para a casa de número 112 da Ocean Avenue, em Amityville, Nova York. A residência era espaçosa, charmosa e assustadoramente barata, e todos sabiam o motivo. Apenas um ano antes, Ronald DeFeo Jr. havia assassinado toda a sua família ali, alegando ter ouvido vozes. Os Lutz, no entanto, acreditavam que o mal havia morrido com ele. Mas na primeira noite, George acordou às 3h15 da manhã, a mesma hora dos assassinatos, sentindo um frio impossível de explicar. No porão, ouviu passos. Ao descer, encontrou a porta trancada. Por dentro, Kathy sonhava com a mãe de Ronald, toda de branco, parada no pé da cama. Os filhos começaram a conversar com amigos invisíveis. E a mais nova, Missy, disse que seu novo amigo era um porco com olhos vermelhos chamado Jody. Quando George voltou ao porão, encontrou algo riscado na parede. Eles ainda moram aqui. Nos dias seguintes, o frio dentro da casa se intensificava, mesmo com o aquecedor ligado. George mal comia, passava horas olhando fixamente para a lareira, como se estivesse hipnotizado por algo que só ele via. Kathy começou a ter pesadelos com a morte dos DeFeo. Acordava com arranhões no corpo e marcas roxas nas costas. As crianças, antes alegres, estavam silenciosas. Missy conversava sozinha no quarto. Quando Kathy perguntou com quem, a menina sorriu. Com Jody, ele mora na janela. Naquela noite, ao fechar as cortinas, Kathy viu 2 olhos vermelhos flutuando do lado de fora, encarando-a. Mas não havia nada no quintal, só pegadas de cascos, como os de um porco. Padres chamados para abençoar a casa sentiram náuseas ao entrar. Um deles ouviu claramente uma voz sussurrar: "Saia agora!" Quando tentaram sair, as portas estavam travadas. As cruzes caíam das paredes sozinhas. A casa respirava e parecia estar acordando. George, obcecado, começou a cavar no porão. Dizia que algo o chamava debaixo da casa. Foi lá que encontrou uma porta escondida, atrás de uma estante de tijolos ocos. Era pequena, vermelha, sem maçaneta e não constava na planta da casa. Quando finalmente a abriu, um cheiro pútrido tomou o ar. As paredes eram vermelhas, mas não pintadas, pareciam ensanguentadas. O cão da família, Harry, se recusava a chegar perto, uivava, se encolhia e tremia. Na mesma noite, George acordou novamente às 3h15. A lareira estava acesa sozinha. Sons de passos ecoavam pelo corredor. Quando correu até o quarto das crianças, viu Missy rindo, sentada na cama. Ela apontava para o teto. "Jody está no escuro. Ele diz que você vai ficar aqui para sempre." Na cozinha, uma cadeira se moveu sozinha. As janelas batiam. As portas se trancavam sozinhas. O relógio parou exatamente às 3h15. E no espelho, George viu o reflexo de um homem, com o rosto de Ronald DeFeo. Kathy começou a perder tempo. Dizia que ficava horas parada sem perceber, como se a casa drenasse seus pensamentos. George já não ia mais ao trabalho. Ficava vagando pelos cômodos, ouvindo sussurros que só ele ouvia. "Mate-os. Eles são o obstáculo." As crianças gritavam durante a noite. Missy dizia que Jody estava bravo porque eles queriam ir embora. A casa gemia nas madrugadas como um corpo prestes a colapsar. Uma noite, Kathy acordou flutuando a 30 centímetros da cama, presa por mãos invisíveis. George a segurou com força até ela cair, tremendo, chorando. Quando olhou para os braços dela, havia marcas de garras. Em brasa, a cruz pendurada na cozinha se virou de cabeça para baixo. O padre que voltou para abençoar a casa vomitou sangue e desmaiou. E então George ouviu claramente da porta do porão: "Você não vai sair, já é parte de nós." As paredes começaram a rachar. O quarto vermelho sangrava. Na madrugada de 28 de dezembro, George ouviu as vozes mais altas do que nunca. Vinham de todos os cômodos. "Fique, mate, eles estão no caminho.
A casa vibrava, os quadros caíam, as janelas trincavam, o relógio marcava 3h15. Sempre. Kathy, em pânico, agarrou as crianças e gritou para George fugir. Ele hesitou, olhava para o porão como se ainda quisesse descer. Mas então, Missy olhou para o pai e sussurrou. Jody disse que se a gente correr, ele vem junto. Mesmo assim, eles correram, em plena nevasca, sem levar nada. Saíram descalços no meio da madrugada. A casa ficou para trás, silenciosa. Mas no espelho retrovisor do carro, George jurou ver a silhueta de uma criança na janela, com olhos vermelhos, sorrindo. A família Lutz nunca voltou. Deixou tudo para trás. Documentos, fotos, roupas, nada importava mais. E até hoje quem entra na casa de número 112 da Ocean Avenue diz sentir como se alguém já morasse lá dentro.